A aula de hoje começa com um quadro que os alunos adoram. Afinal de contas, ele fala das coisas da internet, né, Cíntia? E para o 3x4, os professores titulares já estão aqui para nos ajudar. Tudo bem? Tudo jóia, obrigado. Vamos ajudar. E a primeira notícia do 3x4 é, sem dúvida, um retrato da sociedade em que vivemos. Ela fala sobre o consumo excessivo de pornografia. Confira com a gente. Cada vez mais homens jovens estão sofrendo com disfunção erétil por causa do consumo exagerado de pornografia virtual. O alerta é da psicoterapeuta britânica Angela Gregory, da Universidade de Nottingham. De acordo com o estudo, homens entre 18 e 25 anos são os mais suscetíveis a sofrer com o vício em pornografia online. Segundo a psicoterapeuta, no passado, homens que procuravam ajuda eram mais velhos e o problema estava associado a diabetes, esclerose múltipla ou doenças coronarianas, totalmente diferente desses jovens, que não apresentam doença física. O que acontece, segundo ela, é que eles consomem um volume alto de pornografia, bem como o hábito exagerado de masturbação. E quando se veem com outra pessoa, a realidade não supera a fantasia. Então, eles precisam de cada vez mais pornografia para conseguir ter e manter a ereção. É um vício que acaba com a pessoa e eu acredito que isso começa lá atrás, desde a TV aberta. A gente vê hoje em novelas, em filmes, a maneira como é tratado a erotização, a própria pornografia, como se fosse algo natural. A gente vê isso em todas as camadas e isso destrói relacionamento, destrói a pessoa como indivíduo. E aí a gente tem visto que tem crescido muito, não só com os homens, mas está chegando às mulheres também, né? E quando eu paro para pensar nisso, eu vejo que o mundo, a sociedade induz, né, o ser humano a ter uma vida solitária, né? Sempre tem induzido a isso. Aí quando vem a vida real, né, eles vivem numa ilusão, tanto pornografia, a rede social, né, a celular, enfim. E aí, quando vai para a vida real, eles não sabem como lidar com isso, né? Então, cada vez mais querem ficar sozinhos. É uma geração que está sofrendo muito, né? E a gente vê que a internet procurou facilitar o acesso a esse tipo de material, né? Porque agora todo mundo pode a qualquer hora, e você pode usar o celular, você pode fazer isso escondido, você não precisa ir lá comprar uma revista mais, né? Então, essa facilidade toda causou essa dependência e que eu fico perguntando, Renato, qual a referência que esses jovens estão tendo sobre o sexo? Como é que vai ser o casamento desses jovens amanhã? A pior referência possível, como já vimos aí, a ideia de que o jovem adquire através da pornografia sobre o sexo é totalmente distorcida e isso vai impactar, lógico, nos seus relacionamentos. Como as pesquisas, eu fico feliz de saber, de ver que cada vez mais as pesquisas estão confirmando o que nós sempre falamos aqui na Escola do Amor, que a pornografia é um vício, deve ser tratada como um vício, como uma doença, e ela é uma grande propaganda enganosa. Por quê? Ela é vendida com a ideia de que vai apimentar a relação, que você vai aprender coisas sobre o sexo. Na verdade, você vai se tornar dependente e isso vai estragar o seu relacionamento amoroso com a pessoa do sexo oposto. E ainda de brinde vem a impotência sexual, porque o homem não consegue mais desempenhar com a mulher real sem olhar olhar a virtual. Ele leva essa desinformação para aquilo que é real e acaba destruindo o relacionamento. A segunda notícia de hoje é assustadora. Ela fala sobre os danos que uma separação pode causar. Preste atenção. Um estudo realizado na Holanda e divulgado pelo jornal Daily Mail mostrou que os danos causados por um divórcio, por exemplo, podem ir muito além dos financeiros e emocionais. A pesquisa chegou à conclusão que o estresse desse tipo de situação danifica o material genético e provoca mudanças que podem levar a doenças como Alzheimer, câncer ou problemas cardíacos. Conforme explica a pesquisa, estruturas que protegem o DNA, chamadas telômeros, diminuem de tamanho naturalmente com o envelhecimento. Mas quando as pessoas passam por situações de estresse, a redução dessas cápsulas acontece em ritmo mais acelerado. Para a pesquisa, mais de 1.000 adultos foram reunidos e tiveram essas estruturas que envolvem o DNA medidas entre 4 e 6 anos após a primeira vez da medição.
Apesar dos resultados, os pesquisadores afirmaram que a prática de exercícios físicos ajuda muito em momentos estressantes e podem impedir os danos ao DNA. A gente viu como que o corpo reage à situação de divórcio, o estresse que a pessoa tem. Sem contar como que ela age emocionalmente, o problema e as sequelas que trazem até para um próximo relacionamento. É muito mais do que o físico, né? E a semelhança, né, dessa dor que as pessoas sentem no divórcio, que eu estava vendo, é a mesma dor que a pessoa sente quando ela perde alguém, quando ela está em luto. Né? Então, quando a pessoa ela passa por esse divórcio, às vezes a pessoa só vai por esse caminho, né? Não, a melhor coisa é divorciar, mas ela esquece das consequências que vêm, né? Então, antes de tomar essa atitude, então vamos ver como que a gente pode resolver isso antes de passar por essa dor, né? Eu fico pensando, sabe, Cíntia, quantas pessoas acham que o casamento traz estresse, né? Que o casamento é uma instituição que traz problemas, que é difícil, que é complicado, que é tudo isso e tal. E elas falam assim, ó, eu prefiro ficar sozinha. Só que a realidade é que o casamento feliz, saudável, ele tira o estresse. E eu posso falar disso porque o Renato aqui, ele tira o meu estresse muitas vezes. Você sabe disso. Sim. Né? E eu tiro o seu estresse. Porque um ajuda o outro. Né? Quando um está nervoso, chateado, o outro, então, que tem, né, conhece o amor inteligente, que sabe fazer, né, o relacionamento funcionar, ele sabe como lidar com isso. Então, ele acaba poupando o parceiro de muitas doenças, de muitos problemas futuros. Você divide tudo no casamento, inclusive o estresse, inclusive as dificuldades, você vai dividindo, você vai ajudando o parceiro e tudo fica mais fácil. Aliás, não somos nós quem falamos isso apenas, as pesquisas também mostram que o casamento prolonga a vida da pessoa, porque a pessoa que é bem casada, ela tende a ter mais saúde, porque o cônjuge está ali vigiando, não coma isso, você já foi ao médico, etc. Então, a vida de casado e bem casado tem muitos benefícios, contrário do divórcio, como a pesquisa já mostrou aí. Não estamos aqui com isso querendo condenar os divorciados. Sabemos, nós temos a inteligência para entender que às vezes o divórcio é um livramento para muitas pessoas, de um casamento péssimo, ruim, eu acho que talvez pior do que o divórcio, é a pessoa ficar num casamento onde ela está sofrendo muito. Então, mas a saída não é você ir para a academia para evitar danos pelo estresse somente. A saída é a prevenção. Que tal prevenir antes de acontecer o divórcio, antes de ter que ir para a academia, antes de danificar os genes, o DNA? Por que não prevenir, né, e aprender como se conduz um casamento para você não ter que lidar com esse tipo de problema? Resolve o problema do estresse e ainda prolonga a vida saudável, aceitando essa dica. Agora, a terceira e última notícia é um spoiler que nós vamos colocar aqui do filme Nada a Perder. Esse filme é imperdível. Acompanhe com a gente. Uma tia minha caiu na lábia desse safado. Dá dinheiro pra essa igreja, mesmo ganhando quase nada. Tá enganando essas pessoas com mentiras e falsas curas. Tudo encenado. Obrigado por nos receberem aqui. Podem ficar tranquilos, não vai ser por muito tempo. Eu garanto. Vai dar tudo certo, Esther. Deus proverá. Olha, ninguém melhor para falar do que quem viveu, quem estava lá. Essa cena aí mostra, logo depois que estavam passando por um problema muito difícil financeiro, e eles estavam morando num lugar muito ruim, e assim, eu não vou contar essa parte, porque é muito engraçado. Então, eles estão saindo desse lugar. Isso foi depois que você nasceu. Eu nasci, eles não estavam preparados para minha vinda. A sua chegada. Né? Então, apertou bastante, e aí, morando nesse lugar, que é muito engraçado, eles tiveram que sair. Eles foram para casa da minha avó, e lá,
pequenininho, uma casa muito pequenininha, o quarto, né, a câmara de solteiro. Meu pai teve que dormir com a minha mãe numa cama de solteiro e ele diz que tinha muitos mosquitos e tal. Então, assim, essa cena mostra como que foi difícil o início do casamento deles. Mas, mesmo naquela dificuldade, eles não tiveram esses problemas que a gente vê diariamente nos casais de hoje, que às vezes, por causa de uma cueca fora do lugar, né, já tem uma briga de guerra, Terceira Guerra Mundial em casa. Não é incomum, muitas vezes, o casal, por questões financeiras, às vezes ter de ir morar com os pais ou com os sogros. E isso, quando o casal não está bem, não está preparado, acaba estressando a relação, porque tem aquela questão de aperto, de necessidade, de constrangimento, de tirar a privacidade e tudo mais. E se o casal não está ajustado, então isso pode vir a agravar ainda mais a relação. Mas no caso dos seus pais, a gente vê que o casamento deles, por já estar ali bem, então eles tiraram de letra aquela situação. E isso, Renato, até foi bom que eles passaram por isso logo no início do casamento, porque mais tarde, no casamento deles, eles iam passar por uma situação bem mais difícil, que, aliás, é a razão do filme, né? É nessas horas que a gente vê como que a parceria, né, entre o casal é tão importante e tão forte, né? Porque nessa situação que eles passaram, quer dizer, um compreendeu o outro, né? Com certeza, naquele momento difícil, um apoiou o outro, um compreendeu o outro, e isso fez eles se unirem mais, né? Por isso, quem está em casa não pode perder a estreia do filme a partir do dia 29, em todos os cinemas, porque essa história vai surpreender muitas pessoas que não conhecem a verdadeira história. Então, nada a perder a partir de 29 de março em todos os cinemas. E o 3x4 Love School fica por aqui. Então, obrigada, Renato, Cris, pela presença. Foi ótimo. Obrigado aos nossos professores. E agora, vamos entrar num tema que sempre existiu, mas que ninguém falava: assédio sexual no trabalho. Pesquisas apontam que as mulheres ainda são as principais vítimas de assédio sexual no mundo. E o problema atinge todas as classes sociais. Para se ter uma ideia, desde o final do ano passado, produtores, diretores, roteiristas e figurões de Hollywood estão passando por severas investigações sobre o assunto. No início desse ano, durante o Globo de Ouro, atrizes internacionais famosas usaram vestidos pretos em protesto para tentar acabar com o assédio na maior indústria do cinema mundial. A lista de personalidades acusadas tem aumentado cada vez mais desde o escândalo envolvendo o produtor Harvey Weinstein. O magnata cinematográfico foi acusado por pelo menos 93 mulheres. Inclusive, algumas delas afirmaram terem sido estupradas por ele. Entre as vítimas estão nomes como Ashley Judd, Rosanna Arquette, Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie. Os atores Dustin Hoffman e Bill Cosby, além do diretor Roman Polanski, estão entre os acusados. Mas o assédio não é exclusividade feminina. Os homens também passam por isso. O ator Kevin Spacey foi acusado de assediar sexualmente vários homens durante a produção da série House of Cards. A informação foi publicada pelo site da rede de TV norte-americana CNN. A onda de denúncias chegou também ao mundo esportivo. O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, foi acusado pela jogadora Hope Solo, de 36 anos, goleira da seleção dos Estados Unidos. Solo, que foi campeã do mundo em 2015 e bicampeã olímpica em 2008 e 2012, contou que foi vítima de assédio sexual de Blatter em 2013, antes da cerimônia da entrega do prêmio Bola de Ouro. A revelação foi feita durante uma entrevista ao jornal português Expresso. A goleira afirmou que o ex-presidente da FIFA apalpou as nádegas dela antes de subir ao palco. Na ocasião, Solo tinha 30 anos de idade e Blatter, 76. Já o médico da seleção norte-americana de ginástica por quase 20 anos, Dr. Larry Nassar, foi acusado por mais de 150 atletas por abuso sexual. Entre 89 testemunhos chocantes estão os das ex-ginastas Jamie Dunster, Janet Antolin e Jessica Howard. Elas disseram que os abusos aconteceram enquanto eram adolescentes, durante a década de 90. Em julho de 2015, a organização o demitiu depois de outras denúncias de possíveis abusos por parte do doutor. Em dezembro do ano passado, o FBI encontrou com Nassar mais de 35 mil fotos e vídeos de pornografia infantil.
Os advogados do acusado negaram qualquer tipo de irregularidade por parte do profissional. O Dr. Larry ainda é investigado por outros casos de abuso sexual cujas vítimas são estudantes da Universidade do Michigan e uma criança de uma família próxima ao médico. A juíza Rosemary Aquilina cumpriu o prometido e deu uma pena exemplar para Nasser. Ela o condenou a até 175 anos de prisão, garantindo assim que o ex-médico não saia mais da cadeia. No Brasil, outras atletas já afirmaram terem sido abusadas também. Um dos casos mais comentados foi o da nadadora Joana Maranhão. Eu me lembro muito bem de não conseguir verbalizar e ele colocou a mão dentro do meu maiô. Lembrei de muitos episódios, eu achava que tinha sido só um ou dois, eu fui lembrando, eu literalmente tinha retraído aquilo. A alegria das inúmeras medalhas conquistadas defendendo o Brasil contrasta com as tristes memórias que guarda da infância. Enquanto as competidoras do mundo estavam treinando para ganhar de mim e para melhorar, eu estava tentando sobreviver. Apesar de ter uma trajetória de campeã, Joana teve altos e baixos na carreira. Tentou o suicídio e até hoje é dependente de antidepressivos e tem acompanhamento psiquiátrico. O grande problema dessas notícias, além do assédio em si, é o fato de que todas essas pessoas são referência, né, Cíntia, para muita gente. São homens, mulheres também, que acabam influenciando a vida de milhares de pessoas. E são pessoas famosas que a mídia gosta de mostrar, né? Mas e as pessoas anônimas que ninguém vê, nem aparecem nos noticiários e que sofrem todos os dias com o assédio sexual? Acompanhe com atenção essa reportagem. Começaram a chegar e-mails de um remetente e aí eu abri e tinham os assuntos, imagens de relações. Então era uma coisa assim bem constrangedora. E se eu aceitasse sair com ele, que tinha um motel próximo. Sempre uma mulher com a cor de cabelo parecida com o meu. Essas 3 mulheres que não quiseram se identificar sofreram com assédio sexual no trabalho. Nós convidamos esta especialista, que assistiu os depoimentos e fez uma análise da situação de cada uma delas. Eu fui contratada, né, para trabalhar em uma empresa. Com algum tempo de empresa, eu descobri que eu estava grávida. E a minha gravidez foi acelerando, tal. Eu comecei a ter alguns problemas de saúde e eu tive que me afastar da empresa por alguns dias. E na volta, né, dessa licença, eu cheguei à conclusão que minha primeira gravidez, tal, eu precisava sair para me dedicar ao meu filho. Foi aí que começou os assédios, porque eu comuniquei ao meu chefe que eu precisava sair e pedi para ele me despedir. E aí foi aí que ele fez a contraproposta, entendeu? Que se eu saísse com ele, ele me demitiria. E foi assim muito complicado. E aí eu pedi para minha obstetra, né, me dar já a minha licença. Ele não queria aceitar, para eu me afastar e não voltar mais para lá, né? Porque tava assim, eu estava apavorada com a questão. Sempre quando ele precisava de alguma coisa, ele tinha outras pessoas para fazer, mas ele acabava me chamando. Então, coisas até que não era do meu setor, entendeu? E tipo assim, eram oportunidades para ele ficar sós comigo. Você está muito linda. Você precisa se arrumar mais, inclusive até me dando vales, né, para eu comprar maquiagens, produtos de beleza. Não chegou a me tocar porque eu não permiti, mas se eu permitisse, ia muito além. Mas assim, um toque de tipo, não chegar ao ponto de me agarrar para me beijar, mas chegou ao ponto de, por exemplo, pegar na minha cintura. Ah, vamos ali. Pesquisando, eu descobri que poderia gerar um processo contra ele. Então eu usei isso, eu falei, olha, se você não me despedir, eu vou usar todas essas coisas, inclusive eu tenho conversas até hoje, entendeu? De mensagens que ele mandava para mim, de e-mails obscenos que ele mandava para mim. Nem pro meu marido eu contei, porque eu sabia da reação dele, eu sei que ele é uma pessoa extremamente, assim, estourada no temperamento, e eu acabei não compartilhando isso com ninguém. Só vim compartilhar mesmo com ele e com meu esposo anos depois. Essa situação mudou a maneira de lidar com os meus colegas de trabalho. Eu sou muito desconfiada atualmente, né? Pessoa do sexo masculino, eu já fico, será que um simples oferecer uma ajuda tem intenção, não tem intenção?
Então hoje já fico mais assim desconfiada, coisa que antes eu já não tinha. A primeira coisa que ela deveria ter agido era ter procurado alguém superior a ele dentro da empresa, ou uma ouvidoria, que via de regra tem empresas que têm esse tipo de trabalho, se a empresa for grande. Se a empresa for pequena, não, geralmente é o dono. Procuraria o dono da empresa para reportar o que estava acontecendo. Não havendo uma ação da empresa, o segundo passo da pessoa é procurar o seu sindicato de categoria para fazer a denúncia lá. E na sequência ir numa delegacia fazer esta denúncia. E tinham 2 sócios, um administrativo e o outro sócio era a Estrela. E nesse mesmo tempo eu me separei. E essa pessoa, né, que era meu amigo, começou a ter atitudes assim comigo meio desagradáveis. Gestos, palavras, atitudes, insinuava, assim, põe a língua para fora, dava essas assim, tipo assim, só gostosa, tal. E isso me incomodava, porque as pessoas ao redor que não sabiam da história achavam que eu tinha alguma coisa com ele. Então era uma coisa assim, sabe, bem constrangedora. Quando eu liguei para o meu ex-marido para comentar que eu tinha pedido demissão, saído de lá, ele imediatamente, a primeira coisa que ele falou, agora você vai denunciá-lo. Eu falei, não vou denunciar. Não vou, porque é isso que todas as mulheres fazem, né? Acabam tendo algum medo, alguma coisa assim. E por eu ser conhecida dele, conhecer muitas pessoas em comum, eu achei melhor ficar quieta. As mulheres, elas ficam muito constrangidas de ter que fazer isso, de fazer a denúncia, de ter que ir numa delegacia, e até pelo fator prova, né? Como é que eu vou provar isso? Eu vou me expor, e o próximo emprego? Então, a gente tem algumas questões que fazem que a gente não vá adiante com a denúncia. O que pode acarretar isso? Ela deixou uma pessoa continuar com as suas atitudes, porque ele vai repetir isso. Ele vai fazer com a próxima pessoa que entrar e quantas vezes forem necessárias, porque ele não teve nenhum tipo de punição. Eu era estagiária, foi meu primeiro emprego como estagiária depois que eu estava cursando o secretariado executivo. Eu já era mais velha, eu era casada, tinha um filho pequeno. Quando foram mais ou menos com 6 meses de trabalho, 1 ano, começaram a chegar e-mails de um remetente. Ele criou um pseudônimo. Pornográfico? Pornográfico, sim. E aí eu abri e tinham os assuntos. Então ele começou elogiando. Depois, a sequência, nos próximos dias, nos próximos meses, chegavam imagens, chegavam fotografias. Eróticas? Sim, pornográficas. Ele provavelmente tirava de algum site pornográfico, imagens de relações, casais, sempre uma mulher com a cor de cabelo parecida com o meu, muito semelhante a mim na cena que ele me mandava. E junto com a cena, ameaças, convites. Uma das ameaças e um dos convites foi que se eu não encontrasse com ele em determinado dia, em determinado horário, em determinado local, no lugar, ele iria conversar com os meus diretores e falar que eu estava ameaçando ele. Ele iria inverter a história. Era eu que passava a ser assediador e não ele. Aí ele começou a ir pro lado do meu marido. Se você não for encontrar comigo, o seu marido vai ficar sabendo que você me assedia, que você vem atrás de mim. Então, assim, eu levei durante muitos meses quieta, eu só contei para uma pessoa da empresa, até que eu falei, não, eu não posso segurar isso aqui sozinha, está me incomodando, isso não pode acontecer, é muito grave dentro de uma empresa, esse tipo de assédio, eu vou procurar ajuda. Então, uma noite na faculdade, eu procurei a minha professora, conversei, expus o problema e eu falei, o que eu faço? Ela virou para mim e falou, você vai fazer o seguinte, você vai imprimir esses e-mails quando chegarem, você vai montar uma pasta, como se fosse um relatório, você vai colocar tudo que chega, e-mails, fotografias, tudo que ele manda, e você vai chegar no seu diretor, no seu superior direto, e você vai agendar uma reunião. Quando foi na segunda-feira, ele me chamou, a gente conversou, eles falaram que isso era uma coisa muito séria, que isso não poderia estar acontecendo e que eles iam atrás para ver da onde que vinha, da onde que estava vindo esses e-mails. Teve um desfecho assim muito assim que eu achei até sensacional. Ele foi demitido por justa causa e quem demitiu fui eu. Sim, eu nunca me esqueço a expressão dele me olhando, uma expressão assim acabado, assim,
assim, enraivecido. Eu não fui a errada, eu fui a assediada. A empresa agiu de forma impecável. Primeiro, deu suporte para ela na investigação do assediador, né? Deu todo o apoio, buscou saber quem era, fez o trabalho investigativo e, no segundo momento, ao descobrirem quem era a pessoa que estava fazendo o assédio com ela, a pessoa foi mandada embora por justa causa. De fato, esse assédio é um pouco mais difícil de ser comprovado. Então, o fato dela ter coletado todos os e-mails, depois de ter ido ao superior, conversar a respeito, para que ele tomasse uma providência, foi também de forma impecável que ela fez, né? Agiu de forma correta. Dos 3 casos que a gente acabou de assistir, ela que agiu de forma mais correta. A gente percebe aí, é revoltante, né, Cíntia? É revoltante. É revoltante. A gente viu aí nos 3 casos que a gente pode colocar que, entre aspas, houve aí justiça, né? Nesses 3 casos. Mas e os outros casos, né? Que as pessoas não correm atrás? E o pior é o trauma que fica na pessoa. E infelizmente, né, a gente vê que muitas mulheres ainda sofrem isso caladas, né? A gente vê o comum, né, que não fala com o marido, não procura o familiar. E o que acontece, né? Elas são tomadas pelo medo, porque muitas das vezes, né, são ameaçadas, né, o medo de perder o emprego, mas saiba de uma coisa, mulher, o medo, ele sempre vai mostrar para você o que não fazer. Os medos sempre vai mostrar para você, olha, você vai perder o emprego, olha, o seu marido não vai gostar disso. Então, assim, quando você ouve o medo, você vai impedir, você não vai deixar, né, de fazer alguma coisa em relação àquilo. Então, é importante ela vencer o medo. Porque quando a pessoa ela se omite, o silêncio dela é quase que uma permissão para que aquilo continue acontecendo. Que é o que acontece, como você colocou, na maioria dos casos, a pessoa fica com medo de perder o emprego, então ela se cala. Você não deve se calar. Leve em conta o que foi colocado aqui pela coaching em RH, a Cláudia Lisboa. É essencial não se calar. O medo da exposição que a pessoa tem é a maior arma do assediador. Por isso, vá ao seu superior. Se não resolver, procure os meios legais, mas não fique em silêncio. Não permita que isso continue acontecendo com você. E como eu falei na questão do marido, né? Porque se você, por exemplo, se você tem um marido que é agressivo, que você tem medo de falar para ele, porque você não sabe qual vai ser a reação. Poxa, ele vai lá e vai querer matar o homem. Mas nesse caso, procura o momento certo para falar. Não sofra calada sozinha. Então chega para ele e fala, olha, eu estou passando por isso, isso e isso no meu emprego, me ajuda. O que a gente pode fazer em relação a isso? Cuidado com a forma que você vai passar a situação, porque você pode ter certeza, quando você falar e pedir ajuda, alguém vai estar ali para te ajudar, ele vai te apoiar. Vamos dizer que ele fala assim, não, a culpa é sua, você deve estar dando em cima dele. Não fique afrontada com aquilo. Então você vai, pede ajuda para uma outra pessoa, vá ao encontro daquelas pessoas que podem te ajudar. Como ela falou, da delegacia, se é na empresa, no RH, enfim, mas não fique parada. Procure em alguém essa ajuda. A gente mostrou aí esses 3 casos onde a ajuda foi buscada e o problema foi solucionado. Então, não se omita. Vou repetir, a omissão, o silêncio por causa do medo é quase que uma permissão para que o assédio continue. Então, procure ajuda. Agora a gente sai do tema assédio sexual e vamos direto para a história de um casal que viveu o tempo todo do relacionamento deles em crise. É isso mesmo, o tempo todo. E tinha um grande ingrediente que impulsionava tudo isso, o alcoolismo. A situação era tão séria que eu pergunto, você teria coragem de jogar o carro em cima da sua esposa enquanto ela segura o seu filho? Dá para acreditar? Alguém teria coragem de fazer uma coisa dessa? Enquanto você pensa nesta cena que o Cucato descreveu, acompanhe essa reportagem que vai detalhar o que é uma crise e como chegamos a ela, seja afetiva, econômica ou moral. Veja com a gente. Contas para pagar, salário que não sobe, falta de dinheiro, investimentos que não rendem o esperado. Um retrato da crise no Brasil que não vem de agora. Uma das consequências da crise é o desemprego. O desemprego significa perda de receita monetária de um grande contingente da população. Consequência básica disso, endividamento geral, generalizado da população. Os números são alarmantes.
De acordo com o IBGE, em 2014 ficamos com um crescimento de 0,5%. Mas não se iluda, já que o índice representa queda de 2,5% em relação a 2013. Já em 2015 e 2016, ficamos negativos em 3,5%. Em 2017, saímos da recessão, porém ainda com apenas 1% de crescimento. Para esse ano, a expectativa dos especialistas é de que o país cresça 4% e que haja retomada definitiva da economia até 2020. Mas essa não é a única crise que o Brasil já enfrentou. Essa crise é uma crise totalmente diferente de todas as demais, seja pela duração, seja pelo esforço em manter taxas de juros extremamente elevadas e trazendo efeitos e impactos diferentes de todas as anteriores. A taxa de desemprego em 2017 ficou com média de 12,7%, segundo dados do PNAD. E o total de desocupados chegou a 13.200.000 pessoas. E o que significa essa palavra tão pequena, de apenas 5 letras, mas que pode causar um tremendo dano na vida das pessoas? Rodrigo, qual o significado de crise? Na história da medicina, conta-se que a crise é o momento decisivo que dá a ideia para a cura ou para a morte. Então a medicina entende que quando tem uma crise muito forte, é que ou vai curar de vez ou não vai curar nunca mais. Olha que interessante, então a crise a gente pode entender como um momento decisivo. Modernidade versus tradição, crenças, formas de conduta. Será que nos dias atuais existe uma crise moral? É óbvio que um exemplo de corrupção pode impactar e dizer o seguinte, espera um pouquinho, se alguém comete um ato tão ruim ao público, portanto desviando verbas de um hospital, de uma escola, será que tem problema se eu sonegar imposto de renda, se eu estacionar em fila dupla? Tudo isso, na verdade, está dentro de um grande ambiente, que é um ambiente que muitas vezes prevalece um sentido de malandragem na sociedade brasileira, aquilo que já foi muito estudado, que é a ideia do jeitinho brasileiro. Então, isso faz parte de uma cultura que, no limite, acredita que o problema sempre está no outro, que o problema sempre está no político, ao invés de olhar, o problema faz parte da minha vida e eu sou parte do problema. E se eu sou parte do problema, eu tenho que, obviamente, ser parte da solução dele. É por isso que existe a escola do amor. A gente vê, né, Cíntia? A gente vive num mundo invertido. Os valores estão em crise, os princípios estão invertidos. Por isso aqui, todo sábado, nós procuramos, de alguma forma, resgatar esses valores, tirá-los da crise. Né? São valores que ficam esquecidos. Né, que as pessoas até sabem, mas no dia a dia elas não conseguem colocar isso em prática. Né? É verdade. Como nós já havíamos dito no início do programa, a aula de hoje promete muito ainda. Daqui a pouco você vai ouvir um relato emocionante da Maria e do Paulo, uma história surpreendente. Você vai saber como esse atropelamento acabou. Não saia daí, tem muita emoção pela frente, é rapidinho e a gente já volta. Até já. Você quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a dois? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0, a sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas experiências e conselhos para você vencer tudo que se levanta contra seu casamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0. É ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Você conhece uma pessoa solteira. Você quer muito que ela não erre mais no amor. Namoro Blindado vai dizer pra ela tudo o que você sempre quis que ela soubesse, mas talvez não soube explicar. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Já nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com. Bem, alunos, estamos de volta e agora vamos contar a história da Maria e do Paulo, que durante 7 anos viveram em crise.
Eles não tiveram a crise dos 7 anos, eles viveram essa crise o tempo todo, né? Não é só a crise dos 7, foi em cada ano, um atrás do outro. E você que está nos assistindo, se ajeite aí no sofá e prepare-se para conhecer a história deles. E preste muita atenção nos detalhes, porque você vai perceber que as armadilhas que a vida nos apresenta são muito sutis e perigosas. Acompanhe. O pai da Maria se separou da mãe dela quando ela tinha apenas 2 anos de idade. Em pouco tempo, a mãe se casou novamente, mas as dificuldades financeiras eram muito grandes. E aos 14, ela já começou a trabalhar. Trabalhava e estudava. Acordava cedo, ia para a escola, depois ia trabalhar para poder ajudar minha mãe. E comecei a me envolver com alguns namoradinhos assim, né? Comecei a sair. Com 16 anos eu perdi minha virgindade, né? O escolhido foi um amigo. Ela não queria envolvimento emocional. Era como se a Maria quisesse se livrar daquilo e pronto. Não houve relacionamento depois. Aliás, relacionamento era o que ela não queria, com ninguém. Ele se apaixonou, eu não. Ela me pediu em namoro e tudo, mas eu não sentia nada por ele. Aí eu não quis namorar ele, eu fiquei sozinha mesmo. Por ver a situação da minha mãe, né? Ela se entregou para um homem e ele largou ela. Então eu pensava assim, não, eu vou me entregar para uma pessoa que eu não sinto nada. Ao mesmo tempo que eu sonhava, né, que podia ter um relacionamento mais sério, podia ser um príncipe na minha vida, assim, eu era meio desiludida, né, por causa que eu via minha mãe sofrendo, sofreu com o primeiro marido, depois com o segundo, e depois ela ficou sozinha. Então, ao mesmo tempo que eu sonhava em ter uma pessoa, né, um príncipe encantado, eu não queria, eu não acreditava. Paulo cresceu vendo o pai agredir a mãe. Quando ainda era criança, o pai morreu vítima de um acidente de carro por abuso do álcool. A vida era dura. Ele morava num sítio com a mãe e os irmãos. E logo na adolescência começou a trabalhar para ajudar no sustento da família. Ajudava a minha mãe e o resto eu gastava só comigo. Saía, bebia muito, muitas namoradas, então o dinheiro, mesmo ganhando bem, o dinheiro era pouco, porque eu gastava muito. Para mim não tinha namoro sério, casamento, nem passava pela minha cabeça. Até que ele conheceu a Maria. Aí eu estava com um colega meu no bar e ela passou na rua, que ela estava indo trabalhar. Aí eu falei pro colega meu, ô, vou ali e já vem. Ele, você vai aonde? Eu falei, não, vou ali e já vem. Aí peguei a moto, já tinha bebido, aí peguei a moto, parei do lado dela, falei, você quer carona? Como eu não conhecia ele, mas como eu estava atrasada, eu aceitei a carona. Ele me levou até meu serviço. Parei no meio do caminho e falei, mas você precisa pelo menos me dar um beijo, né? Não, doutor, eu já falei pra você que eu tô atrasado. Eu falei, então você vai ficar aqui no meio do caminho, que eu não vou te levar até lá, não. Aí ela falou, tá bom, eu te dou só um beijo. Aí pegou e me deu um beijo, aí deixei ela no serviço. Aí fui sair com a moto, ainda caí com a moto, já tinha bebido e ela, como estava atrasada, nem olhou para trás. O irmão da Maria conhecia o Paulo e tentou evitar que ela se envolvesse com ele. Maria, você tá saindo com o Paulo, né? Já tive várias vezes com ele por aí. Tô, o que tem? Roubada. Eu conheço esse cara de balada. Esse cara não é homem pra você, Maria. Ai, Amélio, vai começar? Vou. Esse cara bebe todo dia, cada dia ele tá com uma. Ele não serve pra ser seu namorado. Você merece coisa muito melhor. Ah, Amélio, eu sei que você é meu irmão, que você gosta de mim, mas nada a ver você ficar se metendo na minha vida, né? Eu não fico me metendo na sua vida, fico. O Paulo me trata muito bem, ele é muito legal e beber todo mundo bebe. Maria, presta atenção. Esse cara vai te fazer sofrer. Eu quero o seu bem, se eu tô falando é pro seu bem. Tá bom, Amélio, muito obrigada, de verdade, mas agora eu preciso ir. Tchau. Maria, me ouve, me escuta, cai fora enquanto é tempo, Maria. Eles ficaram algum tempo sem se ver, já que a Maria foi embora do bairro por causa do emprego novo. Numa visita à casa da mãe, eles se encontraram novamente e começou o namoro. Mas mesmo assim eu continuava ainda levando a vida como se eu fosse sozinho, solteiro. Nessa altura, a Maria já estava completamente apaixonada. E cerca de 2 meses depois, ela topou em morar com Paulo. Foi quando ele começou a beber muito, fumava demais, saía muito. Saía, às vezes eu nem sabia para onde ele ia, passava noites fora. A gente ia para casa da mãe dele em festas, ele ficava em rodinhas assim, às vezes tinha ex-namorada, eu não sabia. Eles conversavam assim, e eu nem conhecia as pessoas. Um dia eu fiz uma confraternização do pessoal da empresa que eu trabalhava. Falei pra ela, ó, a gente vai fazer lá em casa, o pessoal vai lá pra casa. Só vai ter homem, não vai ter mulher, não vai ter nada.
Vamos fazer um churrasco lá. Ela, tá bom. E era minha sogra que olhava o meu filho. E aí o meu filho foi para casa da minha sogra e a gente ficou lá fazendo esse churrasco. Aí comecei a beber, aí os colegas meus, ô, posso buscar minha prima? Ah, pode. Ô, posso buscar minha irmã? Ah, pode. A hora que minha sogra chegou em casa, acho que tinha mais mulher do que homem em casa. E assim, foi muito difícil, porque às vezes eu via ela trabalhando e ele bebendo. Além de não respeitar, eu não aceitava me impor limites, porque eu fui solteiro, nunca fui assim. Eu não falava pra ela que eu via ele nos bar, bebendo, às vezes com outras meninas lá na padaria, mas eu não falava pra ela porque eu sabia que ela ia sofrer mais ainda do que ela já estava sofrendo. O Paulo passava noites fora de casa, quando voltava, quase sempre estava bêbado e já não fazia questão de esconder as traições com várias mulheres. Eles brigavam praticamente todos os dias. Eu te dei tudo que você tem hoje é graças a mim, senão você não tinha nada disso. Cansada dos problemas que vinha enfrentando, a Maria tentou o suicídio. Acredito que ele fez isso comigo. Ele voltou pra festa pra ficar com ela. Eu sou uma idiota mesmo. Ele vai se ver comigo. Ela vai. Maria? O que está acontecendo aqui? Que monte de remédio é esse, Maria? Maria, olha pra mim, olha pra mim. O que está acontecendo, Maria? Pelo amor de Deus, levanta. Fiquei um dia no hospital, né? E aí ele me trouxe pra casa e a primeira semana ele me voltou a ser aquela pessoa de antes. Me deu um pouco de atenção. Falei, nossa, então se eu fizer alguma coisa ele volta. Só que aí ele voltou uma semana e depois ficou pior. E assim aconteceram inúmeras vezes. A Maria cansou de fazer as malas e ir embora para casa da mãe. Mas era só ele pedir desculpas que ela voltava e começava tudo de novo. Voltei com ele e aí comecei a passar mal, procurei um médico e descobri que estava grávida. Foi uma felicidade tremenda para mim, mas não parava a parte da infidelidade. Depois que o neném nasceu é que ficou pior. Ele saía à noite, começou a sair nas noites de novo. Começou a sair com uma outra mulher que eu nem conhecia, depois via conhecer. Começou a sair com outras mulheres, saía pra balada, ia pra casa da mãe dele beber. E eu com um bebê pequeno. E a gente percebe, Cíntia, que a crise não começou quando eles se casaram. A crise já vinha de antes, né? Como cada um agia, as atitudes que cada um tinha quando estavam solteiros. Essa crise já estava anunciada e se potencializou quando eles começaram a viver juntos. E a vida foi desenrolando e o Paulo foi se enrolando cada vez mais em suas promessas vazias. Cada vez que algo acontecia, ele dizia para Maria que ia mudar, só que isso nunca acontecia. Até que o álcool trouxe mais um componente para a situação, a violência. Acompanhe com muita atenção a segunda parte dessa história e veja o que Paulo foi capaz de fazer e até que ponto ele chegou. Na nossa última briga, Gabriel já tinha... Não lembro a idade dele, mas eu tava com ele no colo. Aí eu cheguei com a pizza e ela falou que não queria mais. Eu já tinha bebido bastante, começou a discussão. Sai, Paulo, você tá bêbado. Não vai pegar o menino desse jeito, não. Bêbado. Quer dizer, a pessoa trabalha o dia inteiro. Eu sou pai desse menino aí, não posso pegar meu filho depois do trabalho. O que é? Tá querendo afastar o menino de mim, é? Paulo, você tá bêbado, vai acabar derrubando o Gabriel. De onde você vem desse jeito, hein? Me deixa em paz, Paulo, por favor. O que você tá pensando, hein, Maria? Eu tiro a guarda dele assim, ó, de você, ó. Paga um amigo meu pra falar que dormiu contigo, quero ver tu ficar com ele. Cala a boca, você bebeu demais, tá louco? Bebi demais. Bebi demais.
Aí, nesse meio tempo, eu peguei o carro pra sair. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Paulo, por favor. Você não Paulo, me volta enche. aqui. Ah, aqui. Paulo. Vai viver Paulo, tua você tá vida. bêbado. Eu tô bêbado mesmo. Aí, não me Paulo, enche, por... não. não vai. Vai viver Paulo. tua vida, me deixa. Paulo, sai desse carro. Paulo, pelo amor de Deus, você vai machucar alguém. Você vai passar por cima da sua mulher e do seu filho, vai. No outro dia eu fui trabalhar e aí eu já tinha um pensamento que eu ia me separar dele de vez mesmo. Só que dessa vez eu não ia voltar. Daí ela ligou pra mim, ela falou, Márcia, eu não sei o que fazer, porque ele é o pai do meu filho, e ele falou que vai mudar, mas a mãe não quer que eu volte. Essa decisão, quem tem que tomar é você. E foi aí que eu fui procurar ajuda. Eu vi que eu precisava de ajuda. E aí eu fui até uma palestra, e no final da palestra eu fui pedir uma orientação. E foi a primeira vez que eu falei a verdade de quem eu realmente era. A pessoa que era para proteger a minha esposa e o meu filho era a pessoa que agredia ela. Era a pessoa que era para proteger, era a pessoa que estava ameaçando ela. E isso, ela não tinha mais ninguém. O que eu fazia começou a me doer quando eu comecei a perceber da forma que eu tratava ela. Na prática, eu comecei a ir para o trabalho, voltar e estar em casa a hora que ela chegasse. Quando ela chegava, eu estava em casa. Nos dias da minha folga, ao invés de eu ir para o bar, que eu ia para os meus amigos, ao invés de sair com outras pessoas, eu troquei o chip do meu celular. Antes avisei uma por uma, acabou, não tem mais nada. Se você quer me ver, agora acabou. Eu chegava do trabalho, a janta já estava feita, a casa estava arrumada, as folgas dele, ele não saía mais. Ele ia me buscar no serviço na hora, coisa que ele nunca fez. Aí eu falava pra ela, olha, quando você for comigo, eu nunca vou com você. Eu falei, por que você não vai? Não, quando você for comigo, você vai entender o que está acontecendo. Ela falou, você tá diferente, mas por que você tá diferente? Vai durar quanto tempo? Qual vai ser a próxima? Eu falei pra ela, não vai ter próxima. Ele foi no meu trabalho e me pediu em casamento, na frente de todo mundo. Porque a gente só morava junto, né? Eu sempre quis casar na igreja e ele nunca quis, falava que isso era bobagem. Chorei um pouco, fiquei pensando. E aí eu falei sim, aceitei. Aí casamos no cartório, casamos na igreja. E assim foi 1 ano, foi 2, foi 3. E ele continuou a mesma pessoa. Aí eu vi a mudança nele e eu comecei a mudar. Vi que eu também tinha que mudar muito. Que eu comecei errado desde a minha adolescência. Quando eu tomei aquela decisão de, uma coisa tão importante que eu tinha, que era perder minha virgindade, eu decidi perder assim de qualquer jeito. Então eu vi que a errada também era eu. Hoje nosso casamento é maravilhoso. Posso dizer que eu casei com outro homem. Casei com aquele Paulo lá que eu peguei carona. É totalmente diferente. É impressionante a gente ver o que a crise no casamento, leva a pessoa a agir, porque ela não sabe o que fazer, como resolver aquela situação. E no caso dele, ele chegou ao ponto de jogar o carro em cima da mulher com o filho, no ato do desespero. Quer dizer, às vezes as pessoas estão na crise do casamento, e muitas realmente não sabem o que fazer e entram no desespero, a raiva cresce, e desconta. A gente vê que isso acontece, desconta no parceiro. E as pessoas não sabem nem por que o casamento está em crise. Aí o marido vai embora, ou a esposa vai embora, o problema... Mas você foi embora por causa disso aqui. Você está me tratando assim por causa disso, porque eu levantei a voz. Não, a crise já estava lá há muito tempo. É um problema não resolvido atrás de um problema não resolvido, como aconteceu no caso deles. 7 anos de problemas jogados debaixo do tapete, onde eles não conseguiam conversar acerca de nada. Por isso a crise se instalou. E a gente mostra aí, Cíntia, que não importa o tamanho da crise, o tamanho do problema, sempre tem solução. Não, toda crise, você pode ter certeza, toda crise, ela tem solução. Se você está vendo que o seu casamento está em crise, mas você não sabe como isso começou, então, olha lá para trás.
foram com pequenas coisas, com discordâncias, com brigas não resolvidas. E isso foi gerando o quê? Foi gerando a raiva, foi gerando desprezo, né? O desejo de dar o troco. Então você tem que parar e olhar para essas suas reações, para o que aconteceu lá atrás e ver o que você pode fazer em relação a isso hoje. Não pensar assim, meu casamento está em crise, então não tem mais o que fazer. A solução é me separar, a solução é deixar que o tempo, né? Vamos ver, de repente, com o tempo isso resolve, e não vai resolver. O que você precisa fazer foi o que eles fizeram, né? É colocar a mão na massa, é parar, é deixar a emoção de lado e começar a pensar, a agir com a razão, né? Porque o amor, ele existe, né? Só que ele está ali abafado, né? Sufocado por tantas crises. Então essa pessoa está perguntando agora em casa, Cíntia, o que eu tenho que fazer para resolver a crise? É o que você viu aí agora, é arregaçar as mangas e botar a mão na massa. Os problemas não vão se resolver sozinhos. Não vão. Essa ideia de que o tempo resolve tudo, mentira, o tempo não resolve problema. Você precisa tomar uma atitude. Você viu o que ele fez? Quando ele tomou conhecimento das palestras, ele veio. E quando ele ouviu, ele teve humildade para colocar em prática. E a gente viu aí a transformação que aconteceu. Claro, não foi um passe de mágicas, não foi da noite para o dia, mas aconteceu. Tudo está nas suas mãos. O que você precisa é tomar uma decisão. Você tem uma escolha. O Paulo fez uma escolha. Você tem uma escolha. Ou a pessoa se separa, ou vem participar das palestras da terapia do amor. Ou você continua vivendo essa crise, ou você vem participar das palestras da terapia do amor. A pessoa tem escolha. E eu repito, toda crise, ela tem solução. Basta você realmente, como ele falou, é arregaçar as mangas. E é você acreditar que há solução. Porque enquanto você ficar sentada reclamando do que tem que ser feito ou do que poderia fazer, não vai resolver. Então, olha o que você pode fazer. Uma coisa importante que você entenda também. Não espere que o outro faça. Ou se o seu parceiro ou o seu cônjuge não quer. Não importa, isso não entra ao caso. Se é o que você quer, se você acredita, você crê que o seu casamento pode sair da crise, comece com você, com a mudança do seu comportamento. Se você viu que lá atrás foi porque você fala muito, você falou muito, ou todas as suas palavras eram agressivas, então comece a mudar isso, né? Porque a gente viu no Paulo que ele mudou, ele ouviu, né, o que foi falado nas palestras, então ele aceitou aquilo dentro dele e no dia a dia ele foi mudando o comportamento, coisas que ela parou para pensar. Cheguei em casa, a janta já estava pronta. Você vê que ele faz coisas que até eu faço em casa. Né? Lavar roupa. Lavar roupa, interessante. Arrumar, fazer. O Paulo está de parabéns. Se você quer ajuda, então, venha conhecer as palestras. Eu e a Cíntia estamos todas as quintas-feiras, às 10 da manhã e às 3 horas da tarde. E os professores Renato e Cris estão às 8 horas da noite. Tem creche para seus filhos, estacionamento e você não paga nada por isso. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. É agora, não deixe para depois, mude a sua vida. E falando em mudar de vida, temos um aluno desesperado que quer ajuda para salvar também o seu casamento. Vamos saber exatamente o que está acontecendo com ele agora. Acompanhe. Depois de 10 anos, minha esposa pediu o divórcio. Ela dizia que não dava mais certo. Eu tenho os meus defeitos, mas eu sempre me dediquei a ela e à família. Eu falo que a amo todos os dias. Eu te amo. Mas parece que até isso incomoda. Ana, ela usava essa mesma cor de batom quando a gente se conheceu.
E agora, 10 anos depois, voltou a usar. Quem estava falando? A Paula, meu amigo. Ela passa muito tempo no celular e sempre a mesma desculpa de amizade. Nem conheço esse Paulo. Quem será dessa vez? Uma coisa que a gente tem que sair daqui. Olha isso aqui. Ela age como se já estivesse solteira, com esse sorriso largo, despreocupado. Ela ri como se estivesse no dia de assinar o divórcio. E esse fosse o dia mais feliz da vida. Não, e olha aqui. Meu, você não viu ainda. Olha isso aqui. E aí, vamos dançar essa? Vamos lá? Eu não tô afim. Desculpa. Vem, Rafa. Eu não sei o que fazer. Eu só quero salvar meu casamento. Olha, o amigo, a gente percebe aqui, a gente não sabe exatamente aonde esse problema começou, mas você está fazendo tudo errado. Não é assim que você vai salvar o seu casamento. Você já percebeu que cada vez que você se humilha para ela, cada vez que você implora o carinho dela, você está afastando cada vez mais ela de você? Você tem que identificar aonde que isso começou, porque esse distanciamento, ele começou em algum momento, por alguma razão, que a gente não sabe qual é. Mas a forma como você está agindo é errado, porque ninguém dá valor a alguém que não se valoriza. E a maneira como ele tem tratado a esposa é isso. Eu lembro de um rapaz que eu atendi que ele disse assim: ninguém me humilhou mais do que eu mesmo. E é o que ele está fazendo. Cada vez que ele se humilha mais, ela vai se afastando cada vez mais e está longe de salvar o casamento agindo dessa forma. Porque na sua cabeça você está pensando assim, poxa, eu tratando ela dessa forma, fazendo tudo que ela gosta, fazendo tudo por ela, ela vai olhar para mim. Né? Ela vai querer ficar comigo, ela vai ver o quanto que eu sou bom, o quanto que eu amo, né? Que ele fala, que todo dia fala para ela que a ama, né? Mas o fato é que se você quer salvar o seu casamento, há coisas que a gente precisa fazer no momento que a gente não quer, mas é preciso. Às vezes tem que perder para ganhar. Então tem pessoas que precisam perder para valorizar. Então, não tenha medo de chegar para ela e falar assim, olha, não está dando certo, vamos dar um tempo, sabe? Eu estou fazendo de tudo, eu vejo que, sabe, você está se afastando cada vez mais, você não quer, então eu quero um tempo. Sabe, às vezes as pessoas têm medo de fazer isso por medo de, ela vai agora se esquecer totalmente de mim. Mas como eu falei, há momentos, tem pessoas que precisam perder para dar valor. E ele age dessa forma, você está agindo dessa forma com a seguinte ilusão: pelo menos ela está comigo, mas não está. E outra coisa, amigo, a maneira como você age diz muito a seu respeito. Mostra que você não tem amor próprio. Mostra que você se desvaloriza, você se deprecia. Então você precisa mudar. Aí dentro de você tem coisas mal resolvidas. Isso tem que mudar, você tem que ser curado no seu interior. É a primeira coisa que tem que acontecer. Antes até de você pensar em reconstruir o seu casamento, você tem que reconstruir o seu eu. Eu vou te dar uma dica bônus. Quinta-feira nós temos as palestras da Terapia do Amor. Nós já atendemos centenas de casos como o seu, que chegaram aqui, ouviram, obedeceram e venceram. Você é o nosso convidado especial, eu tenho certeza. Você já viu aqui várias histórias. Você pode sim ser uma história dessa também. Não, com certeza. E por hoje o nosso tempo acabou. Vamos ficando por aqui, mas tem muito mais na próxima semana. Você sabe o que envergonha o homem? Não?
Pois aqui, na Escola do Amor, você vai saber. E ainda, o que será que a restauração de um violino tem a ver com relacionamento? Você vai descobrir na semana que vem. Não perca. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.